Nessa noite fria, com o computador, começo a escrever enquanto observo o gato deitado na cama. Suas orelhas se mexem ligeiramente, talvez captando um som que meus ouvidos não conseguem detectar. O clima está frio e silencioso, e a única luz vem da tela brilhante à minha frente. A casa está quieta, tão quieta que parece que o próprio silêncio se tornou uma presença maligna. Não sei bem o que me levou a pesquisar sobre a velha igreja abandonada no fim da rua. Talvez fosse a curiosidade, talvez a vontade de sentir algo diferente em meio à monotonia do cotidiano. A história que encontrei falava de rituais estranhos, de padres sombrios e fiéis de rostos cadavéricos. Era impossível não sentir um calafrio ao ler aquilo. Algo me dizia que precisava ver com meus próprios olhos. Vestido um pesado casaco, saí de casa e caminhei pelas ruas desertas. O ar frio cortava a minha pele, mas a sensação de desconforto ia além do físico. Havia uma estranheza no ar, uma sensação de que algo não estava certo. Cada passo que eu dava parecia ecoar na minha cabeça, um som perturbador que fazia meu coração bater mais rápido. O caminho para a igreja parecia mais longo do que de costume. As ruas estavam desertas e o silêncio era perturbador. Quando cheguei à igreja, vi que as luzes estavam acesas, exatamente como na história. Um medo irracional começou a crescer dentro de mim, mas a curiosidade foi mais forte. Empurrei a porta pesada e entrei. O som dos meus passos reverberou pelo corredor vazio. A capela estava iluminada por velas, e lá estavam eles, os fiéis de túnica escura. O estranho padre, careca e pálido, estava de costas para mim, pronunciando palavras estranhas. A visão me paralisou, meus pés pareceram grudados no chão. Os fiéis se voltaram para mim, revelando seus rostos cadavéricos. O medo tomou conta de mim, mas uma curiosidade mórbida me impediu de fugir. O padre estranho se virou lentamente. Seu rosto era uma máscara de morte. Ele levantou a mão e apontou para mim. Senti um calafrio correr pela minha espinha. Tentei me mover, mas estava paralisado pelo terror. Então algo me puxou para a frente, uma força invisível e irresistível. Senti meu corpo se movendo contra minha vontade, sendo arrastado para o centro da capela. Os fiéis esqueléticos se aproximaram, seus olhos vazios fixos em mim. O medo se transformou em pânico, mas eu não conseguia gritar, não conseguia lutar. Os olhos do padre se fixaram nos meus e senti como se estivesse sendo sugado para dentro de um abismo sem fundo. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Quando o padre começou a recitar palavras em uma língua estranha, algo dentro de mim se quebrou. Uma dor aguda atravessou minha cabeça e tudo ao meu redor começou a girar. Lentamente, senti minha consciência se desvanecer. A escuridão me envolveu e a última coisa que vi foi o rosto do padre, uma máscara pálida de morte. Quando acordei, não estava no meu quarto, mas em uma casa simples desprovida de qualquer característica familiar. As paredes eram de madeira envelhecida, e o teto baixo parecia me comprimir. Levantei-me com dificuldade. Senti meu corpo pesado e estranho. Uma porta rangeu ao fundo, e uma figura entrou no quarto. Era uma mulher de idade indeterminada, vestida com uma túnica escura, semelhante à dos fiéis que eu tinha visto na igreja. Está na hora da missa, ela disse com uma voz que parecia vir de um lugar distante e sem vida. Eu a segui automaticamente, meus pés movendo-se sem minha permissão. Saímos de casa e atravessamos uma vila que parecia congelada no tempo. As pessoas nas ruas eram pálidas, com olhares vazios que me causavam arrepios. Entramos na igreja e os mesmos fiéis de rostos cadavéricos estavam sentados nos bancos. A cena era a mesma que eu havia testemunhado antes de desmaiar. O padre estava no altar, recitando as mesmas palavras em latim. As velas se lançavam sombras macabras nas paredes. Sentei-me em um dos bancos, incapaz de resistir à força que me impelia a obedecer. Olhei ao redor e a verdade me atingiu como um golpe frio. As pessoas ao meu redor não eram apenas cadavéricas, elas eram cadáveres, preservados em um estado de morte perpétua. Meus próprios braços pareciam mais pálidos do que antes, e uma sensação de vazio tomou conta de mim. Quando o padre terminou a missa, seus olhos se fixaram nos meus. Bem-vindo, ele disse. Você agora faz parte de nossa congregação eterna. O horror de minha nova realidade me atingiu com força total. Estava preso em um ciclo interminável de missa e morte.
condenado a vagar entre os mortos, enquanto o mundo dos vivos se tornava apenas uma lembrança distante.